Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é professor Wagner Santos, mais uma vez, para a gente conversar um pouquinho sobre o quê? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Redação da SEMASSE. Na realidade, a redação da SEMASSE, a forma como ela foi organizada, é sem dúvida nenhuma um dos grandes motivos para que hoje os concursos chamem esse momento não mais de redação, mas de questão discursiva. Por quê? Como a gente vai ver, a organização dessa questão, a organização dessa parte do edital, hoje a aula tem por objetivo falar sobre o edital e já começar a dar dicas para vocês e falar sobre os gêneros, né? Assim, esse é só o nosso primeiro encontro, a gente vai ter em um outro momento a possibilidade de falar sobre cada um dos gêneros de forma específica, de forma um pouco mais explicadinha, né? Bonitinha. Mas aqui o objetivo hoje é a gente conversar um pouco sobre o que é expectativa, o que a gente encontrou com relação ao IDECAM, né? O que a gente vem percebendo e as influências principalmente que o IDECAM tem, né? Assim, a gente fica muito claro por esse edital a visão que o IDECAM vai ter com relação a essa questão discursiva, e aí eu acho que facilita um pouco para vocês. Vamos dar uma olhada? Então, sem mais delongas, a gente dá um pulinho aqui e começa a olhar pensando no seguinte, olha só. Eu trouxe para vocês aqui o edital para a gente dar uma olhada, né? A gente vai conversar a respeito de algumas coisas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho a respeito de uma série de coisas, e aí começo lendo junto com vocês a parte relacionada aí a nossa questãozinha, beleza? Vamos dar uma olhada? Bora lá. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma relação que é a seguinte, ó. Serão aplicadas provas discursivas de caráter eliminatório. Eu gosto sempre de começar por esse ponto, né? Porque sempre fica aquela relação, mas a gente vai ter então, ó, caráter eliminatório e caráter classificatório. Então, em muitos concursos, nos últimos tempos, a gente tem percebido uma entrada cada vez mais forte só do caráter eliminatório. Você consegue perceber a partir de vários concursos essa ideia, né? Você tem que ter um número mínimo, uma quantidade mínima de pontuação para que você continue concorrendo ou para que você possa seguir em frente para a próxima etapa ou mesmo para a sua classificação. Aqui não. Aqui são as duas coisas. Vocês vão perceber, e já está bem aqui, a gente já vai ver, você tem que ter no mínimo 60% da nota. São 100 pontos e desses 100 pontos você precisa tirar 60 para que você continue concorrendo. Então, você se classifica, a primeira coisa é essa ideia, né? Você não se elimina e aí essa nota participará da sua classificação. Qual é a diferença disso? Se ela fosse meramente eliminatória, você só precisava tirar 60 e continuava, beleza. Só que como ela tem um valor de classificação, de contribuir com a sua classificação, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte, você precisa tirar a maior nota possível. Você não tem como, você não tem fuga, você precisa tirar a maior nota possível, afinal de contas, se a gente analisar de uma forma fria, né, e calculista, a gente vai imaginar que se participa da sua nota, vale a pena essa dedicação. Então, a gente começa por aí. Vamos passar aqui para o segundo, continuando, né? A todos os cargos, no mesmo dia e horário previsto no subitem 6.21 deste edital de realização de provas objetivas constituídas de... Aí agora aqui a gente começa a ter uma coisa interessante, olha só. Constituídas de, vamos dar uma olhada, duas, olha a diferença aqui, ó. Questões. Então, são duas questões a respeito de tema constante do conteúdo programático, constante no anexo 2 deste edital. Então, a gente vai ter um momento em que a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso aqui. A gente conversa um pouquinho sobre esse anexo 2. Então, o que acontece aqui? É uma coisa que vai ser falado no nosso próximo slide, mas que é uma característica muito própria deste concurso e que é raro de acontecer em alguns outros concursos. Que é a ideia do quê? Nós passamos a trabalhar com o seu conhecimento com relação àquele determinado tema. O que normalmente acontece? Normalmente, a redação serve para que você tenha o quê? A redação serve para que você tenha uma construção de vou analisar se ele é capaz de organizar as suas ideias. A ideia seria basicamente essa. Nesse caso, desta prova em específico, não. Por quê? O que acontece aqui?
acontece que a gente tem a ideia de vamos analisar a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente. Vamos analisar a partir de uma perspectiva diferente, que é, eu vejo qual é o seu conhecimento com relação ao conteúdo. Eu vejo qual é o seu conhecimento com relação ao seu cargo. É maior. Então não adianta o Wagner simplesmente chegar lá e falar assim, ah, essa é uma área de formação para qualquer coisa, né? Assim, essa, por exemplo, qualquer área de formação superior pode disputar essa vaga. Massa. Aí eu chego para disputar essa vaga, sou Wagner, formado em letras, aí eu não sei nada da área ambiental. Não me adianta nada. Então, você tem uma modificaçãozinha. Vamos dar uma olhadinha na continuação? Não se preocupe que aqui a gente vai falar muita coisa, a gente vai conversar muita coisa interessante. Bora lá. Então, a gente tem o seguinte. A prova discursiva, então, terá o valor de 100 pontos. Isso é bem interessante da gente recordar. Recordar é viver, né? Então, ó, 100 pontos com valor de 50 pontos para cada uma das questões. Então, cada uma das questões valerá 50 pontos. Massa. E aí a gente tem aqui uma característica que eu achei interessante, que é o seguinte, ó. Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 60% de aproveitamento nos pontos da referida prova. Ou seja, você precisa necessariamente somar 60 pontos. O que isso significa dizer? Nas duas questões, você não precisa necessariamente tirar metade da questão. Isso a gente está partindo do pressuposto apresentado por quem? Do pressuposto apresentado pelo próprio edital. A gente trabalha com o que o edital diz, né? A gente costuma, inclusive, dizer para vocês com muita frequência que a nossa relação se dá a partir do que o edital está dizendo. Se está no edital, é possível. Se não está, não é possível. Então, aqui, se você tirou 15 em uma e tirou, por exemplo, 45 na outra, beleza. Você precisa somar 60 pontos. É lógico, meu querido, minha querida, que se essa questão não é meramente eliminatória, mas ela é classificatória, você precisa trabalhar com a ideia de quê? Você precisa trabalhar com a ideia de que eu vou construir o meu conhecimento de forma a tirar a melhor nota, porque ela vai contribuir com a sua nota. Beleza? Vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente. Então, olha só o que a gente vai ter aqui. Tem algumas coisas que são muito interessantes e aí a gente vai esmiuçar isso. Segura aqui junto comigo que eu vou esmiuçar tudinho. Vamos lá, olha só. A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível. Eu sempre gosto de destacar essa ideia da letra legível. Por quê? Eu sou corretor há muitos anos, né? Assim, graças a Deus, sempre trabalhei com essa história de correção, não sei se graças a Deus, mas vamos dizer que sim. E a ideia básica aqui é a seguinte. Muitos de vocês se perguntam, o que é uma letra legível? É uma letra bonita? É uma letra que precisa ser construída? De que maneira? Brother e broda. Pegou. Né? Qual é a ideia? Você precisa ter uma letra que seja passível de ser entendida. Ponto. É uma letra que eu consiga ler, inclusive para diminuir, quanto mais legível a sua letra, menor a possibilidade que nós teremos de quê? Menor a possibilidade que nós teremos de vocês construírem e perderem pontos por ortografia, por exemplo. Por que vocês perdem menos pontos por ortografia? Exatamente porque eu consigo compreender melhor como é a sua letra. Deu para entender? Então, letra legível não é letra bonita. A ideia de letra bonita e feia é extremamente, a gente costuma dizer isso, muito subjetivo. Se é subjetivo, eu não posso aplicar necessariamente sua prova, eu preciso ter parâmetro, certo? Eu preciso ter parâmetro. Deu para entender de boa? Todo mundo sem problemas? Massa, vamos lá. O que mais a gente vai ter aqui, ó? A caneta esferográfica de corpo transparente, não tô fazendo propaganda, brother, mas arrisca no que é certo, vai de Bic, tá? Porque diz aqui, ó, ponta grossa e de tinta azul ou preta. Recomendo sempre a preta. Não sendo permitida a interferência ou participação de outras pessoas, claro, você não vai poder conversar com seu coleguinha. Não vai ser hora de trocar aquele contato. Prova não é Tinder, né? Então a gente tem todas essas ideias aí. Então o que mais, ó? Salvo em caso de candidato que tenha solicitado tratamento diferenciado para esse fim, né? Isso quer dizer se o
Eu sempre gosto de esclarecer isso, porque trabalhei muitos anos em banca, não aplicando prova, também apliquei prova muito na minha vida, mas trabalhei em banca muito tempo, não como ledor, mas como a parte de coordenação. E é interessante entender o seguinte: muitas vezes vocês pensam que as pessoas são privilegiadas, né? Elas acabam tendo uma noção diferenciada, uma ajuda diferenciada a partir do momento em que elas precisam de ledor, porque assim vai diminuir a quantidade de erros, né? A pessoa que está escrevendo, na hora que ela percebe que vai aparecer um erro, ela desfaz. Não acontece isso, tá? Na verdade, a pessoa que se prepara para ser ledor e escritor, né, assim, daquelas determinadas coisas, ela está preparada para... A pessoa precisa ditar, né? Ela precisa ditar, por exemplo, eu estou dizendo aqui para vocês, a pessoa vai falar lá, interim. Aí ela fala assim, nesse interim, aí a pessoa vai perguntar, como escreve interim? Na forma como ela pronuncia. É uma das dificuldades maiores que o ledor tem, né? Porque muitas vezes ele percebe o erro, mas ele não pode de forma nenhuma corrigi-lo, tá? Então a pessoa não é privilegiada. Pelo contrário, imagina, cara, você tem que ficar, né, falando, e aí a oralidade é muito diferente da escrita, então você precisa passar por um processo de adaptação, você tem que ter treinado isso antes. Eu tenho um amigo que ele não passou num vestibular porque dias antes do vestibular ele quebrou os 2 braços, ele sofreu um acidente de carro, quebrou os 2 braços e precisou de ledor. E ele não sabia como é que ele ia fazer para essa redação, ele não teve tempo de treinar. Então, assim, não se preocupe que não tem ninguém privilegiado. A gente está falando sobre igualdade mesmo, assim, a ideia dos iguais sendo tratados por iguais, né, e os desiguais sendo tratados no nível da sua desigualdade. A ideia, a noção é essa, tá? Belezura? Então vamos lá, o que mais? Ó, nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAM, devidamente treinado, para o qual deverá, olha só, ditar o texto especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. É isso aí, tá? Quando da realização da prova escrita, não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração da dissertação. É interessante que isso parece muito óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim. Por que que não é tão óbvio assim? Porque em alguns concursos muito específicos, e o do IDECAM, né, no caso aqui, o da SEMASSE poderia entrar nessa relação, nós temos o que aconteceu com o único concurso que essa pessoa que vos fala fez. Eu não passei, exatamente porque tinham 2 vagas, eu não tinha estudado. Foi para o IFBA, né, para o IFBA. Eu não tinha estudado absolutamente nada, eu estudei só uma parte de legislação, que era uma legislação muito específica de inclusão, né, assim, contra o racismo e com valorização dos povos pretos, mas não tinha estudado praticamente nada. Dos 100 pontos, eu tirei 86, só que tinham 2 vagas e aí corrigiram só 6 redações. Eu fui o 10º colocado, corrigiram as 6 redações. Estou esperando até hoje ver, sei lá, né, vai que saiu, vai que a galera rodou e corrigiram a minha redação, não sei. Mas então, assim, nessa prova, como acontece em algumas provas da área de educação, principalmente da área de educação superior, o que acontece? Você faz a prova objetiva num turno, a prova subjetiva no outro, né, assim, a redação no outro, e aí você tem um sorteio de tema. O sorteio de tema faz com que você tenha um tempo para se preparar para aquele tema. Não é o caso de vocês. Vocês terão a redação, né, as 2 questões discursivas, ocorrendo ao mesmo tempo. Então você vai precisar se organizar. Eu ainda vou falar sobre esse processo de organização, daquilo que eu acredito ser mais produtivo. Não existe verdade absoluta nisso. Um outro ponto que a gente precisa discutir muito aqui, e que eu acho que é extremamente importante para você hoje, é o seguinte: por que que essa visão de ter um tema extremamente ligado à sua área é importante? Porque vai matar um pouquinho você que correu pro Google e deu lá uma googlada. Eu adoro falar googlada, minha orientadora de doutorado que me ensinou essa coisa muito maravilhosa. Você vai lá, corre pro Google e digita redação modelo. Aí vai aparecer sempre a mesma redação. Aquela que apresenta, segundo Thomas More, em seu livro Utopia, em que se criava uma sociedade perfeita. E aí você vai lá, acha aquilo bonito pra caramba, e aí você vai e aplica aquilo. Isso é um modelo de redação de Enem, que não tem nada a ver com... é de vestibular, não tem nada a ver com concurso. Aqui agora, você vai precisar desenvolver a sua própria forma de escrever. Você vai precisar desenvolver o seu jeito de escrever. Treinar. A gente precisa treinar.
Tudo bem, deu para entender isso aqui sem problemas. Então, é isso. Vai pegando esse tanto de bizu aqui que a gente está dando. É muita coisa aqui. Wagner Santos pirou na batatinha. Vamos lá. O que mais que a gente vai ter, ó? A prova discursiva destinar-se a avaliar o domínio, olha só, o domínio do conteúdo dos temas abordados. A experiência prévia. Então, ó, a experiência prévia do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo. Perfeito. Ou seja, nós temos aqui, ó, especificidade. É específico. Não vai adiantar, não adianta você ficar buscando argumentos que sejam iguais para sempre. Não adianta você ficar buscando qualquer coisa que não seja estudar para a sua prova, tá? Do candidato e sua adequabilidade quanto às atribuições do cargo. A resposta deverá conter extensão mínima, então, ó, extensão mínima de 15 e máxima de 30 linhas, sendo atribuída nota 0, então presta atenção aqui, meu querido, minha querida, ó, sendo atribuído nota 0 ao texto que não respeitar o limite mínimo de linhas. No caso do limite máximo, olha o que está dizendo aqui embaixo. Já volto para você me ver aí, tá? Don't worry about a thing. Because every little thing is gonna be alright. Então, ó, as linhas que excederem ao limite máximo serão desconsideradas. Então, o que você vai fazer, gente? Eu não aceito. Eu sou muito sincero. Eu sou uma pessoa, às vezes, um pouquinho revoltada. Vocês vão me ver ainda sendo muito revoltado em alguns momentos. Mas me revolta eu olhar e falar assim, cara, tá escrito lá que você tem que escrever no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. E aí tem gente que vai e escreve 13 e reza, brother. Não pode. Eu entendo que no momento ali a gente fica uma doideira. Eu acho que eu sou a pessoa mais de boa para fazer prova do mundo, porque assim, eu vou, assim, muito louco. Eu sou uma pessoa meio maluca. Mas assim, quando você olha e quando você urubucerva ali aquela visão, né, assim, estou urubucervando, estou analisando, estou avaliando. Avaliei aqui, ó, avaliei, certo? Aí eu vou e escrevo 13 linhas. Tá escrito que é no máximo 30, eu vou e escrevo 40. Por quê, brother? Qual o seu problema? Né? Então o que você vai fazer? Trabalhar com 30 linhas. Acerte, adeque a sua letra. Se ela é muito grande, diminua. Se ela é muito pequena e você sabe que não vai ter conteúdo para aquilo, aumente, faça rascunho e veja como funciona. Prepare-se para a prova. O que significa dizer que será desconsiderado? Você acaba sendo penalizado em alguns outros pontos. Por exemplo, você perde em coesão, você perde em conteúdo, porque qualquer coisa que estiver a partir da 30ª linha não será mais sua. Na 31, 32, 34, eu ignoro aquela existência, não te penalizo, mas aí o seu texto vai parar de fazer sentido. Entende onde eu quero chegar? E aí a gente passa a ter um problema. O que mais que a gente vai ter aqui, ó? Para efeito de avaliação da prova discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação. Então, olha só o que a gente vai ter aqui, ó. Nessa hora, eu te digo uma coisa muito importante. Esta tabela mostra exatamente o que? Inspiração no Sebrasp, tá? Então, ó, inspiração no Sebrasp. Obrigado, Deus. Amamos. De onde eu tiro isso, Wagner? O Sebrasp é uma das poucas bancas, se não a única, a utilizar essa relação aqui, ó. Aspectos micro e macroestruturais. O que são os aspectos macroestruturais? Os aspectos macroestruturais são aqueles relacionados com conteúdo. Ó. Eu vou ter apresentação e legibilidade, já vou te adiantar que aqui ó, vale 10 pontos. Aspecto 1 e aspecto 2, aqui 20 pontos. Cada um deles, né? 21 pontos cada. O que normalmente isso significa aspecto 1 e aspecto 2? Por essa construção aqui, eu arrisco dizer que você não terá elementos já pré-determinados. Por exemplo, o Sebrasp, ultimamente, assim como acontece com a Quadrix, assim como tem acontecido com a IADES, todo mundo copiou o Sebrasp. Amorzinho Sebrasp. O que acontece? Você tem lá, sua redação deverá conter os seguintes elementos.
Aí você vem e tem lá os elementos. Ah, conceito de sustentabilidade, o conceito de mamãe, o conceito de papai, uma série de coisas, certo? O que acontece? Neste caso, aqui, quando ele diz aspecto 1 e 2, provavelmente você vai ter aspectos coesivos, e tal, ou então aquilo que você deveria ter abordado, ainda que não fique claro para você. Então vai estar lá assim, conteúdo, gênero. Então, normalmente, nesses aspectos 1 e 2, você tem um aspecto relacionado com o texto e um aspecto relacionado com o conteúdo. Arrisco eu dizer que os dois estarão muito relacionados e muito próximos ao conteúdo, porque coesão e coerência tem tudo a ver com o conteúdo. Por que isso é importante para você? Porque aqui, ó, a gente vai perceber uma diferença gigantesca com relação à maioria das redações. Na maior parte das redações, e eu digo isso para vocês de muita, larga experiência com relação a isso, o que a gente vai ter? A gente tem, na maior parte das vezes, uma construção que é a seguinte: eu pego uma quantidade de pontos e estipulo que aquela quantidade de pontos estará relacionada com, veja bem, aquela quantidade de pontos estará relacionada com a gramática. Então, assim, dos 100 pontos de uma redação, 30 pontos de gramática. Você não perderia mais do que 30 pontos de gramática. Entende? Você não perderia mais do que 30 pontos de gramática. Aqui não. Aqui a coisa muda. Por quê? Porque eu tenho os chamados aspectos microestruturais. Esses aspectos microestruturais funcionam de que maneira? Tá? Então, assim, esses aspectos microestruturais são os descontos de português. E aí, esses descontos de português funcionam assim, ó. Temos uma fórmula aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. A gente vai ter exatamente a ideia de 10 pontos para, aqui do ladinho, ó, tá, apresentação e legibilidade, como eu falei para vocês, aspecto 1, aspecto 2. Aí a minha nota é o seguinte, ó. A nota final, certo? Ó, veja bem. A nota final é A, que é aspectos macroestruturais, menos 3 vezes B dividido pelo total de linhas efetivamente escritas. Ah, Wagner, então vamos dizer que eu tenho, ó, 50 de A. Então, ó, nota final, 50 de A, menos 3 vezes 5 dividido por 25. Entenderam como é que funciona? Ó? Aí você vai ter aí, sei lá, um desconto, faça as suas contas aí, beleza? Então, na verdade, isso aqui é uma fórmula em que você precisa considerar o seguinte: quanto mais linhas escritas, então, ó, quanto mais linhas escritas, menor o desconto. É a fórmula que a gente aplica essencialmente no Sebrasp, tá? Então, a nossa ideia é exatamente essa, a de que a gente vai ter ali uma noção de por que quanto mais linhas, menor o desconto. Porque a gente considera uma coisa simples. Se você escreve 15 linhas, você tem uma quantidade, uma probabilidade de errar menor do que se você escrever 30. Então, eu tenho que premiar aquele que se expôs mais. Porque aquele que se expõe mais vai ter a maior probabilidade de ter erros. Certo? Deu para entender sem problemas? Massa? Vamos aqui? Que aí a gente está chegando ao final da nossa análise do edital. Não se preocupe, que eu já vou emendar, tá? Eu já vou emendar aqui, já vou olhar e falar assim, ó, bora que só bora, segue em frente aqui, segue o jogo, que eu vou emendar com o gênero, tá? Vamos lá, presta atenção no que a gente vai ter aqui, ó. Segura aí. Então, sigamos. O que acontece? Aqui nós temos o seguinte, ó. Por linha efetivamente escrita, isso é muito importante por conta daquela fórmula, e por isso que vem logo depois, ó. Entende-se a linha com no mínimo duas palavras completas, excetuando-se, opará, preposições, conjunções e artigos. Certo? Então, a exceção de preposições, conjunções e artigos. Então, tirando essas 3 coisas, nós vamos ter ali uma linha completa, somente 2 palavras. Por que isso é importante, gente? Primeiro, para contar no mínimo e máximo de linhas, of course, my horse, e também para a gente ter o quê? A montagem lá do nosso número de erros vezes 3 dividido por número de linhas. Olha que coisa mais genial.
É muito interessante você prestar atenção nisso, porque varia muito. Há bancas, por exemplo, como o Sebrasp, que não se importam com isso. Se você dividir uma palavra e metade dela ficar numa linha e você colocar um ponto, será considerada linha. O IADES conta uma linha com uma palavra inteira, desde que não seja uma dessas palavras. Aqui a gente já tem duas, então não pode ser uma locução prepositiva, por exemplo, tem que ser uma outra coisa. Tudo bem? E aí, lógico que só pra gente dar uma olhadinha aqui, ó, vale a pena ficar atento na ideia de atribuição. Minha atribuição de quê? De nota 0, certo? A nossa noção é a seguinte. A nossa noção aqui vai ser a seguinte. Vamos lá. O que vai atribuir nota 0? Tá, gente? O que atribuirá nota 0? A gente vai pensar no seguinte. Não observar as orientações presentes no caderno de questões, que aí é só, né, assim, se você não entende isso aqui, mas tudo bem. Contiver identificação fora do local, beleza, apropriado, porque na verdade a primeira é para todas as outras, né, assim, se lá te disser para escrever uma música, você tem que escrever uma música, lógico que não vai ser porque vai ser uma dissertação, como a gente vai falar daqui a alguns minutinhos, assim, bem poucos minutos, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o gênero, tá? É lógico que aqui é um primeiro momento de quê? De compreensão. Eu estou dizendo a vocês que estarei de volta para fazer uma aula sobre o gênero em específico. Que aí eu dou a diquinha ali do que você pode botar. Aqui eu já vou falar muita coisa, tá? Mas você precisa ficar muito atento a várias coisas. O que mais que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai ter aqui o seguinte, olha só. Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente, tá? Não articulada verbalmente. O que acontece com isso? Apenas com desenhos, números e palavras soltas ou em versos. Estiver em branco, claro, né? Fugir à modalidade de texto ou ao tema proposto. Modalidade de texto é o nosso gênero, né? O nosso gênero é o quê? A gente vai trabalhar com a ideia de ser uma dissertação, certo? Então, a gente tem aí que é uma dissertação, a gente já vai conversar sobre isso. Que mais? A gente vai entender o quê? A nossa compreensão é a de que nós temos uma relação de escrever uma dissertação, certo? A gente vai ter uma noçãozinha disso aí, né? De ter uma dissertação, e aí essa dissertação já começa a te assustar de agora. Na hora da prova pode ser qualquer coisa. O edital, eu não trouxe essa parte porque nem precisa, mas o edital diz claramente assim, será a produção de um texto dissertativo. Não é necessariamente um texto dissertativo argumentativo. A gente se condicionou tanto a ter essa relação do texto dissertativo argumentativo que a gente esquece da existência de outros tipos de texto, certo? De outros gêneros dentro dessa mesma noção. Mas já já a gente fala sobre isso. O que mais? Vamos lá, ó. Fugir à modalidade, já falamos sobre isso. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Então, identificação é uma das coisas que eles são sempre muito chatos, tá? E eles têm razão, né? Porque, afinal de contas, a ideia é que se tenha uma igualdade, vamos dizer assim, com relação à correção, ok? O que mais? Deixa eu jogar aqui para vocês. A gente vai ter a noção de for escrita a lápis, em parte ou em sua totalidade, certo? Apresentar letra ilegível ou incompreensível e apresentar um texto escrito com expressões injuriantes, discriminatórias ou abusivas. Aí eu vou dar a segunda dica do dia, talvez terceira, talvez quarta, não sei, mas vamos lá. Olha só o que eu vou te dizer aqui, ó. Não importa se você concorda ou não concorda com alguma coisa, respeite sempre os direitos humanos. Aqui eu trago uma informação que eu sempre gosto de trazer, que é a seguinte. Há algumas coisas que
E aí eu não vou entrar nessa discussão porque eu não vejo essa discussão como uma discussão profícua para a nossa aula. Mas é a ideia do seguinte, há pessoas que acham que determinados direitos, determinadas formas de pensar estão erradas e que beneficiam X, Y e que isso aí, direitos humanos para humanos direitos, não importa. O seu objetivo nesse texto, o seu objetivo nessa prova é passar. O seu objetivo nessa prova é alcançar a sua aprovação. Se você tem por objetivo alcançar a sua aprovação, não interessa qual é o seu viés político. Não interessa ao seu corretor se você concorda ou não concorda. Respeita. E, cara, ó, segue tua vida. Eu falava sempre isso quando, durante alguns, né, se não me engano, no ano de 2016 ou 2017, eu acho que foi 2016, houve um movimento no Enem para derrubar a ideia de que ferir os direitos humanos eraria a redação. E derrubaram, né? Essa ideia caiu. E eu falava, gente, para que vocês estão perdendo tempo discutindo se vocês podem ou não ferir os direitos humanos? Faz a redação e seja feliz. Bota o foco. Qual é o foco? Tirar uma nota alta. Qual é o foco? Passar na prova. Entende? É isso que você tem que trabalhar. Então, assim, sempre, como diria Snape lá no Harry Potter, always respeite os direitos humanos. Ok? Que mais? Ó, a mera referência a artigo ou lei, de lei ou reprodução de seu texto por si só, não geram, não garantem a pontuação ao candidato. Certo? Certo. O que vamos ter aqui? Qual é essa ideia? Essa ideia é uma defesa muito interessante. Por quê? O que acontece aqui? Acontece que a gente vai ter, muitas vezes, a apresentação de uma ideia e uma sustentação legal para essa ideia. Porque as suas ideias precisam realmente ser sustentadas. Essa é a ideia básica, essa é a noção básica. A gente sustenta as ideias, certo? A gente apresenta um processo de sustentação. Só que muitas vezes vocês acham, decidiu escrever um texto dissertativo argumentativo, né? Assim, decidiu apresentar uma ideia e defendê-la. Aí você fala assim, eu vou apresentar um argumento, só que para esse argumento eu preciso apresentar uma base, que a gente chama de informatividade, a gente chama de repertório, vai depender aí de uma série de nomenclaturas, nada mais do que uma nomenclatura que se modifica. É só isso que a gente tem. E aí você pensa o seguinte, vou botar aqui a lei e isso tá valendo. Não, isso não é argumento, isso não é ideia, porque não é sua. Você precisa ter autoria, você precisa ter autoria. Certo? Pegou essa visão? Vamos lá, continuando? Então agora a gente entra onde? Nas características do gênero. Como eu tinha comentado com vocês, o que acontece? O edital chega para vocês e diz o seguinte, produção de um texto dissertativo. Produção de um texto dissertativo será necessariamente qualquer tipo de texto dissertativo. Eu tenho 3 gêneros dentro dessa tipologia, que são texto dissertativo argumentativo, expositivo argumentativo e expositivo puro. Eu vou dar uma pincelada neles todos e vou dar algumas dicas para vocês, certo? Para a gente começar, vamos começar com aquele que é o mais queridão da galera, o nosso famoso tipo gênero dissertativo argumentativo. Beleza? Pronto então aqui comigo? Pronto para olhar? Vamos dar uma olhadinha. Texto dissertativo argumentativo. Cola comigo e vamos lá. Então, olha só. Bora começar aqui. Bora começar o jogo. Quando você tem um tipo dissertativo argumentativo, você tem uma expectativa, né? Então, são exatamente a ideia do que está escrito ali, ó, características esperadas. Que você vai ter uma opinião, veja bem, ó, uma opinião sustentada por argumentos, é o que está escrito aqui bonitinho do lado, ó. Argumentos sustentados. O que vai acontecer, ó? Sustentados por informatividade. Ou seja, você argumenta e dentro desta argumentação, tá, gente? Então, ó, você argumenta e dentro dessa argumentação, você sustenta aquilo que você apresentou como ideia. Nessa relação, é interessante a gente pensar o seguinte, ó. Nessa construçãozinha bonitinha sua aí, a gente vai trabalhar o tempo inteiro com a ideia de
precisa de uma opinião. É o que a gente chama de tese. O texto argumentativo, ele surge de uma tese. Você argumenta para sustentar alguma coisa. Você não argumenta ao léu, né? Você não argumenta perdidão. Você argumenta em defesa de uma forma de pensar. Entendeu? Como é que funciona? Argumentei para aquilo. Perfeito. Coloquei aquilo em jogo. Sacou? O que vai acontecer aqui? Essa opinião que eu sustentei, eu tenho que trazer alguma comprovação, ou seja, eu não estou inventando esses argumentos da minha cabeça, não é alguma coisa genérica que eu penso. Eu preciso sustentar essas ideias. Essa sustentação se dá por meio do quê? Da informatividade, que é a lei, que é o exemplo, que é o conhecimento da área, que é aquele cara que estudou isso a vida dele inteira. Então você vai trazer o quê? Um especialista naquela área. Você joga aí com os especialistas, você joga com as leis, você joga com os exemplos. Você joga com, às vezes, aquilo que o próprio órgão fala. Entende? Você sustenta as suas ideias. E aí essa sustentação e esse texto vai se dividir da seguinte forma, ó. Você tem tese explícita, ok? Você tem tese explícita na introdução, argumentos que sustentam essa tese. Então, ó, introdução. Aqui eu quis apresentar para vocês a ordem, ó. A ordenzinha sua que é introdução, é onde você vai apresentar a tese. E aí você faz o seguinte, ó. Contextualiza mais tese. Tá? Contextualizar mais tese. Argumentos. Aqui, ó, recomendo o quê? 2 argumentos, 1 por parágrafo. De quê? Do seu desenvolvimento. O fechamento do seu texto, por sua vez, é a sua conclusão. Cuidado, muito cuidado. Não temos nenhuma indicação em edital que será cobrado de você, né, que será cobrada de você uma proposta de intervenção. Que será cobrado um fechamento conclusivo por resolução de problema. O que a gente recomenda? Quando não tem proibição nem indicação, você vai avaliar. Você problematizou aquilo que você construiu é um problema? E pode ser um problema. Dentro do seu conhecimento geral, você pode ter que lidar com um problema da área ambiental, você pode ter que lidar com uma série de coisas, beleza. Certo? O que você faz? Você defende e apresenta solução somente se você problematizar. Qual é uma possibilidade muito forte de aparecer como gênero? Essa aqui, ó. Gênero dissertativo expositivo. No gênero dissertativo expositivo, veja bem, temos que ter o quê? Desenvolvimento de quê, galera? De tema. Então aqui, ó, você vai ter a ideia de que centra-se na explicação do tema. Isso quer dizer que não há tese. Eu vou simplesmente explicar o meu tema. E normalmente essa explicação do tema vem por meio do quê? Da apresentação de todos os aspectos. O que nós podemos entender principalmente como aspectos positivos e negativos. Então, eu vou ter aspectos positivos e aspectos negativos. Você vai evitar usar esse tipo de aspectos positivos e negativos num texto dissertativo argumentativo. Por que aqui fica liberado e na argumentação não? Por um motivo simples. Porque na argumentação você tem que sustentar, você deu uma ideia, você tem que provar que aquela ideia faz sentido. Entende? Você vai precisar provar que aquela ideia faz sentido. Quando você joga para o expositivo, o texto expositivo, ele explica. Por si só, explicará. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Então, como ele explica, massa, topzera.
não tenho que me preocupar. Tranquilo? Então explicou, ficou feliz, ficamos felizes. Então segue o jogo. Beleza? O que mais que você vai fazer? Nesse caso aqui, você vem com um fechamento coerente. O que eu recomendo que você faça? Neste nosso caso aqui, é uma recomendação, claro, tá? Não há verdades absolutas, não se esqueça, mas recomendo o quê? Uma retomada, opa, que eu ia escrever reforço, uma retomada para reforço. E aí você apresenta novamente os aspectos, né? Faz ali um resumão dos aspectos positivos e negativos. Tudo bem? Você faz ali uma construção de aspectos positivos e negativos. Tranquilo? Então olha só o que eu fiz. Recapitulando, remember, no argumentativo, eu tenho uma construção mais tranquila de tese e argumento. Sustentei minha tese por meio dos argumentos, sustentei meus argumentos com a informatividade. Perfeito, ótimo. No expositivo, o que eu faço? Eu venho e apresento uma explicação por meio de prós e contras. E aí a gente vai ter, no final das contas, algumas coisas que são interessantes da gente pensar. Espera aí que desconfigurou, foi tudo aqui. Algumas coisas que são interessantes da gente pensar. Olha só, todo texto dissertativo vai esperar uma série de elementos, né? A gente vai ter que ter um texto claro, a gente tem que ter um texto coeso, a gente tem que ter um texto coerente, a gente tem que ter um texto objetivo. Isso é assunto para uma próxima aula. Então, quando você apresenta... E aí eu estou considerando se a gente vai fazer ou não um texto expositivo argumentativo, porque normalmente não é cobrado. Pode ser que eu passe aqui na hora de fazer essa relação aqui de aspectos, eu apresente isso para vocês, só para que fique um pouquinho mais claro tudo isso na cabeça de vocês, tá bom? Então, chegamos ao fim desse nosso momento juntos, né? Chegamos ao fim desse nosso momento juntos e vamos seguir nossa vida, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se preocupe que outro momento eu vou aparecer aqui pelo menos mais uma vez para falar desses aspectos, conversar de forma mais profunda sobre a construção do texto em si. Beleza? Bora que só bora? Bora que só bora. Muito obrigado pela presença de vocês e a gente se esbarra aqui a qualquer momento. Bora lá.